bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Círculo das Emoções. Esse é um espaço para a gente poder olhar nos olhos das nossas emoções e inspirar caminhos da vida diária, da prática, para viver o equilíbrio emocional. Eu sou Nanda Biocchini, idealizadora desse projeto, fundadora do Life in Balance Institute, e tô aqui com a Sol e o Lucas do Tribe Zen nessa parceria linda desse projeto. Salve, salve, que legal. Mais um episódio aí pra gente aprender mais um pouco. O primeiro foi muito especial, se você não escutou, escute lá, correndo. Salve, pessoal, muito bom estar aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre mais uma emoção, e isso é muito bom, integrar um pouquinho mais sobre isso que faz parte do nosso ser, né? Esse mistério todo. Você pode encontrar um pouquinho mais sobre o projeto do Círculo das Emoções e os nossos projetos também, Life in Balance e Tribe Zen, no Instagram. Só procurar pelo @Círculo das Emoções, @Tribe Zen ou @Life in Balance. Muito boa. Muito Conta bom. pra gente o que vocês estão achando, né? Faz um stories, marca a gente lá e dá sua opinião. E hoje vamos falar sobre qual emoção? Quero saber também. Eu tô aqui só como ouvinte, espectador. Qual é a emoção? Hoje a gente vai falar sobre a tristeza. Olha. Tristeza. Quem não sentiu tristeza é porque não tá vivo. Perfeito, Sol. Perfeito. Quando a tristeza chega, os olhos caem, os lábios também. O corpo se retrai como se fechasse o nosso coração. A musculatura vai perdendo tônus, o coração aperta e dói, dói, dói. E só de falar das reações emocionais no corpo sobre a tristeza, eu já sinto aqui um embargo assim na garganta. Talvez até umas lágrimas se aproximando. É desafiador falar sobre a tristeza. Ela é uma emoção que as pessoas têm uma tendência a correr. Eu quero sair correndo daqui, não quero sentir tristeza, né? Ela já conecta com memórias e na hora já vem a resposta corporal. Verdade. Como diz minha mãe, é um momento que a gente fica cinza, parece, né? A gente perde o brilho, realmente. Sabe por quê, Sol? Por quê? Sua mãe tá corretíssima. Todo esse recolhimento, essa perda de brilho, de vitalidade, esse se proteger, faz parte da mensagem da tristeza, que é mostrar para as outras pessoas que você está precisando de acolhimento, de calor, de atenção, de carinho. Então ela tem uma função social, de conexão. Então, é normal quando a gente tá com bastante vitalidade, assim, e as pessoas falam assim, nossa, eu gosto de conversar com você porque parece que eu fico melhor depois que eu converso. É esse acolhimento que você tá falando, né? Quando a gente tá com uma vitalidade, um alinhamento, você se torna acolhedor para aquela pessoa que tá precisando. É isso mesmo? É isso mesmo. E quando há um vínculo profundo, a troca, em que a pessoa que tá com uma dor de tristeza pode se vulnerabilizar, pode colocar a sua verdade, pode chorar, pode sentir que está num espaço seguro para poder sentir a tristeza e que tem pessoas ali dando suporte para ela, né? Isso que você está trazendo da energia da vitalidade e da presença, por ressonância, essa vibração ela expande e a pessoa que está numa vibração mais densa, ela tem a oportunidade de elevar a sua própria vibração. Entende? Nossa, é igual uma vez eu lembro que um amigo contou sobre... Ele deu um exemplo sobre os insetos, por exemplo. À noite, eles ficam batendo contra a luz, eles ficam buscando a luz. E talvez ali, né, se a gente levar pra uma referência de frequência, ele tá numa frequência mais baixa que tá buscando a luz. Então essa pessoa que tá triste, ela tá naquela frequência mais baixa e tá buscando algo pra elevar a frequência dela, né, que é natural do nosso ser. E é onde tem essa ressonância. Muito legal, muito bom. É importante a gente olhar com carinho para isso, porque o paradigma social que a gente vive hoje, normalmente, não dá muito espaço para a tristeza. Tem se falado muito, inclusive, né, de uma exigência da felicidade, dessa alegria superficial, né, e que nas redes sociais ficam massificando um recorte da vida, uma vida editada que parece que é só alegria e não mostra a realidade que tá no pano de fundo. E a tristeza, ela faz parte, e uma parte muito importante da nossa vida. A tristeza, gente, ela mostra que você é uma pessoa que tem coragem. Se você nega a tristeza na sua vida, provavelmente você está abrindo mão da parte mais corajosa do teu ser, daquela parte que age seguindo o seu coração. Porque se você está sentindo tristeza, isso significa que você acreditou nos seus sonhos,
que você se entregou aos relacionamentos que são importantes para você, que você se entregou aos projetos que te inspiram, que você tomou o risco daquilo dar certo ou não. E se você está sentindo tristeza é porque algum ciclo se encerrou, porque alguma frustração se revelou em relação às expectativas que você tinha, ou ainda algo se quebrou no seu mundo interno, no seu mundo presumido. Algumas pessoas falam, Nanda, eu tô triste, mas nada no meu mundo externo aconteceu. Eu não sei por quê, não sei de onde que vem essa melancolia. Mas a gente tem um mundo interno que tem estruturas, estabilidade, segurança, expectativas, sonhos. Então, quando, por exemplo, você deixa de acreditar nos seus sonhos, a tristeza vem te visitar. Porque grande parte do seu mundo interno se desconstruiu. E a tristeza é uma grande amiga, gente. Ela vai chegar do seu lado, te dar a mão, te servir um chá, bater um papo com você. E se você der espaço para ela, ela vai te contar sobre os mistérios da existência, sobre os mistérios de amar, sobre os mistérios de se entregar, de confiar. E para mim, isso é viver, né? Você abriu falando quem não sente tristeza não viveu. Exatamente. É verdade, isso é viver. E uma bússola também, né? Porque, como você tá falando, ela carrega informação, ela te dá um direcionamento. Se algo não tá da forma que você gostaria que estivesse, todo mundo quer ficar feliz, todo mundo quer ficar energizado. E se existe um movimento contrário, já tá te guiando que algo precisa ser movimentado, mudado de alguma forma, não é isso? Ela te chama, Lucas, para fazer a alquimia, para fazer a transmutação, percebe? Paradigma social que a gente vive quer que estejamos sempre para fora, sempre no palco, sempre no brilho, sempre na luz. E há uma exclusão do lado mais sombrio, do lado desafiador, do lado que chora, do lado que é triste. Só que quando a gente exclui algo do sistema, ele retorna para o sistema como sintoma, como doença, né? Então a tristeza, ela vem te convidar à introspecção, a entrar na sua caverna, na caverna onde você vai se permitir morrer, onde você vai se entregar à sabedoria superior, esvaziar. Pensa na estação do inverno, né? Os animais se recolhem para a caverna. E esse momento que você morre, que os condicionamentos antigos, os padrões, os desalinhamentos, isso que você está trazendo, são entregues para a transmutação. E abre um espaço vazio, onde as sementes do próximo ciclo são plantadas. Eu sinto assim que na minha vida, que os momentos que teve mais transformação foi no momento que eu senti tristeza. Depois da tristeza veio sempre assim um ápice de transformação, de felicidade, realização. A tristeza, se a gente integra, se a gente não anula. Por exemplo, teve um momento na minha vida que eu olhava ao meu redor e eu tinha tudo que qualquer pessoa queria, mas eu não me sentia feliz. Por quê? O que estava acontecendo ali dentro? E aí foi onde eu fui olhar pra dentro. Porque se eu tenho tudo e ainda tô me sentindo vazia, algo interno precisa ser olhado. E é esse momento que você falou de entrar na caverna, né? Nem sempre o que você vai ver é bonito. Perfeito, Sol. Se a gente ignora essa parte do processo, o que acontece? O mesmo padrão fica se repetindo e voltando na vida até o aprendizado ser absorvido. Se a gente não se permite passar pela morte, se não há essa rendição para poder renascer, o novo não surge. E há uma tendência no ser humano de querer o novo sem deixar morrer. Porque tem um desconforto. A tristeza é a emoção, gente, que tem maior duração. Ela fica ao nosso lado. Ela é uma fiel escudeira, uma fiel companheira. Ela vai ficar do teu lado até você reconstruir o teu mundo interno. Até você poder levantar, se sentir firme novamente. E essa alegria, essa luminosidade, esse propósito que você comentou, retornar à sua vida. Mas a questão dessa tristeza, assim, ser pontual ou ela ser de uma forma crônica, como as pessoas dizem, né? Que não sei de onde vem essa tristeza. Como a gente pode diferenciar ou trazer informações sobre esse pontual ou essa coisa que tá ali permeando de alguma forma sem saber por quê? Ótimo. Todo episódio de encerramento de ciclo, seja de um trabalho, seja um relacionamento, seja a passagem de algum ente querido, vai ser gatilho de tristeza. E o que você está trazendo é uma diferenciação entre um estado de ânimo que permanece e que talvez possa até tocar o lugar da depressão, né, Lucas? É verdade. E é importante a gente falar dos sintomas da depressão, que é perder o sentido da vida. O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô aqui? E falta a vitalidade, falta a energia, o olhar fica cinza. Fica tudo meio preto, branco, cinza. Uma vontade de só ficar deitado. A meu ver, sobre o fundamento dessas tristezas profundas e da depressão, é a desconexão espiritual.
é o esquecimento de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E há uma matriz de dor coletiva de separação. Porque quando a gente escolhe viver a experiência na Terra, há a separação da unidade para entrar nessa realidade dual, relativa. Essa é a primeira memória que a gente tem de uma dor de separação, que ao longo da vida, especialmente na primeira infância, vai sendo reforçada por cada passagem de separação. Ou seja, encarnei e tô lá no útero da mamãe. Um lugar seguro, quentinho, tem um contorno limitado. Ok. Segunda separação que a gente vive, a hora que a gente nasce de fato e sai do útero da mamãe. Verdade. As memórias que estão registradas nesse momento influenciam todos os momentos da sua vida em que você vai viver um encerramento de ciclo. Nossa, imagina. O seu mundo interno é o útero da sua mãe e de repente você expande para um mundo que você tem uma invasão sensorial. Você não tem controle. Nenhum controle. Você começa a sentir fome, sede, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. E eu não sei nada do que é isso, né? E aí o seu mundo passa a ser o seio da sua mãe, que é a sua fonte de nutrição. E daqui a pouco há o período do desmame, outra separação. Verdade. Do seio da mãe, né? E assim por diante, gente. O momento em que a criança começa a caminhar, que vai indo para um campo mais expandido da cena familiar, né? E depois ela vai para a escola. E aí há uma outra separação da rotina familiar para entrar na rotina escolar. E aí o que acontece? Quando você vive uma finalização de ciclo na sua vida, não é só a dor daquele momento que está acontecendo. É o somatório de todas as memórias que ficaram registradas, de todas as separações que você viveu na infância. E todos nós vamos ter memórias de dor desses períodos, né? Isso é ser humano, porque através dessa matriz de dor é que isso faz a roda girar para o nosso processo de despertar e evolução da consciência humana, né? Por isso que o autoconhecimento, ele fortalece demais, né? Porque esse olhar interno é o caminho para você lidar com tudo isso que foi programado, condicionado. E agora a gente adulto tem que assumir essa responsabilidade de alguma forma. Essa dor e essa tristeza é como se fosse então um salto, né? Uma oportunidade de dar um salto na sua vida e de mudar o que precisa ser mudado mesmo. Só que o que acontece, que eu vejo muito, é que a gente é ensinado a reprimir desde pequenininho, que você não pode ficar triste porque você tá indo pra escola. E o que isso afeta no nosso momento de adulto, por exemplo, né? Que a gente foi ensinado a não sentir tristeza. Você perde a oportunidade de elaboração das coisas que acontecem na vida. E olha só, um trauma não é gerado pela experiência traumática em si. O trauma é gerado quando a experiência traumática acontece e aquela criança ou aquele ser humano não tem um espaço de elaboração e integração da experiência. Aí isso é encapsulado e jogado pro inconsciente. E fica determinando as suas escolhas e as suas ações ao longo da vida sem você saber. Percebe? Então a gente perde a possibilidade de elaborar e não desenvolve essa habilidade. E na vida adulta, continuamos negando para nós mesmos esse espaço. O choro, gente, é um caminho de liberação. Tem pessoas que precisam chorar para conseguir reencontrar o seu centro. Assim como os animaizinhos, quando tomam um susto, um choque, eles tremem, né? Para reequilibrar a sua energia. Eu sou uma dessas pessoas. Eu preciso chorar. E com a consciência dessa necessidade de como que a tristeza vai se apresentando no meu corpo, às vezes eu tô aqui, por exemplo, conversando com você e aconteceu algo que me engatilhou a tristeza, eu vou falar: Sol, eu preciso chorar. Olha. E eu vou me retirar e eu vou chorar. E daqui a pouco eu vou voltar mais alinhada. Caramba, que legal. E uma vez eu ouvi que a tristeza, né, o choro, é a gente deixar as más águas, né, as mágoas. Deixar as mágoas saírem, fluírem, né? Descompressão. Porque se você deixa essas mágoas paradas dentro de você, é onde você vai reprimir mesmo, né, essa tristeza. E aí quando você chora, você deixa as más águas irem embora. E como é esse trabalho de acolhimento da tristeza? Fala mais pra gente. Água parada apodrece, né? Como acolher a tristeza? É trazer calor. A cor da tristeza é azul. Tem uma coisa do frio, né? Então, é um chazinho quente. É um cobertorzinho. É o se respeitar. Perceber que eu tô nessa caverna e pausar um pouco o movimento externo e pra fora. E escolher intencionalmente conversar com essa tristeza.
vestir as suas galochas de luz, de reconhecimento do ser de luz que você é e adentrar no pântano. Deixar a lágrima correr sabendo que você tem estrutura, recurso, que o seu adulto e a sua adulta tem estrutura e recurso para viver a dor e sair de lá. Porque o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas negam a tristeza e negam entrar em contato porque têm medo de ficar refém e de ficarem presas lá e acabar entrando num processo depressivo que a gente estava falando aqui. E é importante dizer, gente, que se houver um processo depressivo, eu realmente recomendo que vocês busquem ajuda. Se vocês se reconhecerem nesses sintomas de depressão, busquem uma ajuda terapêutica. Algumas vezes até o medicamento pode ser um apoio para você se reorganizar. Quando você não se sente seguro para fazer esse mergulho sozinho, o terapeuta é aquele que vai te dar a mão, vai te dar a estrutura e a segurança para você fazer a sua transmutação e renascer a partir dessa tristeza. E eu vinha falando dessa dor da matriz original, da separação da unidade. Então, o caminho da espiritualidade, para mim, ele é um dos principais pilares na cura da depressão. O lembrar quem somos em verdadeira essência. Muito bonito. Quando a gente lembra, a gente traz essa força mesmo, né? Como a gente falou no episódio anterior, traz essa coragem. E a coragem, né, traz esse coração que vai te guiar no seu caminho na vida. E o que eu vejo hoje em dia, nessa cultura imediatista que a gente vive, viciada em dopamina, que a gente tá sempre viciado em felicidades momentâneas, que não é a verdadeira felicidade. E aí, quando você reprime essa dor, essa tristeza, ela vem em forma de uma depressão muito mais forte depois. Quando chega, né, vem através de uma perda, algum choque muito grande. Então, a gente tem que olhar também de que forma a gente tá buscando felicidade. Se é só essa felicidade imediatista, se é só essa cultura viciada em dopamina, né, que a gente vive, acho que é muito importante. A felicidade condicionada a estímulos externos, né? E o caminho do autoconhecimento e da conexão espiritual vai trazer a compreensão do que é essa fonte infinita de felicidade que já é o nosso ser. E que quando a gente tira os bloqueios que estão impedindo que ela flua, ela jorra infinitamente. Mas isso fica para um próximo episódio do podcast que vai ser sobre a felicidade, né? Olha aí. Maravilhoso. Olha o spoiler pra vocês aí, hein? Maravilhoso. Eu vejo uma coisa interessante nesse tema da tristeza, que muita gente identifica como um sinal de fraqueza, né? De momento de fraqueza, e na verdade é o oposto, né? Quando a gente começa a entrar nesse universo do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente começa a ver que guerreiro é aquele que encara, né, esses momentos desafiadores, momentos de escuridão da alma. Nada te derruba se você souber acolher isso aí, né? Isso é força, isso é, né? E a gente pode também aprender a transmutar, né? Porque é sentir essa tristeza, mas se você pensar assim num contexto histórico, as maiores criações, as pessoas que mais criaram algo assim gigantesco ou algo poético, alguma arte, foi num momento de tristeza profunda. Então a gente precisa aprender a usar essa tristeza a nosso favor, né? Sim, vou falar um pouquinho sobre as duas coisas, porque são sensacionais. Primeiro, quando a gente entra nessa caverna, nessa profundeza da terra, é interessante o que você traz, Lucas, porque a gente está falando da energia feminina. A terra, o elemento feminino, tem estrutura, tem consistência, tem firmeza, percebe? E quanto mais profunda forem as nossas raízes, mais ampla pode ser a copa dessa árvore, mais expandida ela pode ser. E a gente sai desse lugar da profundidade com firmeza e força, assumindo esse lugar do guerreiro e da guerreira para realizar no mundo, para entrar em contato com a energia masculina, que é aquela que realiza no mundo. Então faz todo sentido isso. Olha que você trouxe. Isso acontece quando a gente vê na sociedade aí pessoas que atingem uma abundância financeira, atingem sucesso de vários âmbitos que todos almejam, mas eles se despedaçam no auge. Por que será que despedaçam? Porque não tem essa estrutura, né? Tem o fundamento, não tem as raízes fincadas, né, na terra. Não tá preparado, né? E até, gente, quando as pessoas se perdem no caminho. Quando há sucesso, quando há poder,
E as pessoas acabam se perdendo do propósito inicial. Cadê as raízes, né? Cadê aquilo que sustenta, sabe? E o que você traz, Sol, é muito maravilhoso. É algo que eu chamo de wounded gift, ou dom que surge da dor e da ferida. Que uma vez que a gente experiencia algo que é muito dolorido para nós e a gente atravessa, a gente se permite sentir, mergulha, absorve os aprendizados, supera aquele desafio, e muitas vezes a expressão do nosso propósito na vida vai vir daí, de uma dor profunda que eu superei, e eu posso levar ao mundo para ajudar que outras pessoas que estejam passando por esse mesmo caminho cortem algumas fases, ou que tem um farol que tá ali trazendo luz ao longo do percurso, né? Então, olha que interessante, né? A gente falou da depressão passar por esse lugar da falta do sentido, perder o sentido da vida, e muitas vezes isso acontece quando a gente está muito autocentrado, muito fechado no nosso drama pessoal. Quando a gente consegue se abrir para o lugar de colocar a nossa dor a serviço de ajudar outras pessoas, de aliviar o sofrimento de outras pessoas, naturalmente o sentido começa a surgir. Naturalmente o nível de sofrimento começa a diminuir, porque eu tô expandindo meu coração, a minha mente, eu tô oxigenando, eu tô saindo do meu drama e vendo que a minha existência aqui na Terra é algo muito mais amplo e muito maior. E se a gente vê também, na nossa sociedade, as pessoas são muito viciadas em dramas, né? Eu vejo muito assim na mídia, novela, filme, programas de reality show. Quando tem um drama, quando tem uma dor, uma tristeza, as pessoas se identificam muito. Só que elas não conseguem identificar com a própria tristeza e ficam buscando isso também como entretenimento, né? O que explica isso? As pessoas parecem que são viciadas nisso daí, né? Tem uma identificação, né, com o drama. E como eu falei, tem um papel social. A alegria, a tristeza tem um papel social de gerar conexão. Então, muitas vezes, o assunto de uma relação social vai ser o drama, vai ser a lamúria, vai ser aquilo que tá me doendo. Só que isso é muito perigoso, porque ao direcionar energia para isso, você tá retroalimentando, você tá nutrindo, você tá fortalecendo esse drama, essa memória. E ela vai ficar te acompanhando o resto da vida, né? Então essas memórias de separação que eu vinha falando, gente, elas ficam registradas no nosso corpo. Tem uma memória no corpo. O formato do nosso corpo, ele conta quais foram as memórias emocionais que a gente viveu no início da vida. Nossa. Ele conta sobre o nosso modelo mental, entende? E qual que é o papel de uma presença amorosa, compassiva e cuidadosa? O que é de fato o auto-amor? Muitas pessoas pensam em auto-amor e veem uma coisa de estética, né? De cuidado no corpo, de receber uma massagem. Do meu ponto de vista, amar a si mesmo é você conseguir ficar sentado ao lado do seu corpo, se debatendo numa crise de tristeza e de depressão, e você tá ali, de mão dada com você mesmo, com paciência, com gentileza, com carinho, acolhendo, aquecendo, para esse corpo poder purificar esse vício dessa memória, entregar, deixar morrer, e aí abrir espaço para tua real missão ser revelada para você, e você ter a energia para realizar isso no mundo, né? É um desafio, gente. A tristeza profunda, as pessoas que têm memórias emocionais, especialmente nessa fase da amamentação, elas sofrem de uma angústia. E é importante diferenciar aqui a angústia de ansiedade. A angústia é algo muito mais profundo. A ansiedade que a gente falou no último episódio, ela vai trazer um olhar de ritmo. Tem um desafio de ritmo, ela é mais na camada mais superficial. A angústia é, se eu perco essa pessoa, se eu perco esse projeto, eu não consigo existir. Eu não consigo existir sem isso. E é um vazio existencial, sabe? Profundo. Às vezes vem até um fundo aqui no cardíaco, no peito. Fisicamente pode ser que venha um buraco aqui. E essa pessoa, ela não pode ficar sem apoio por muito tempo, porque ela desiste de viver. E não porque ela não gosta da vida, mas porque tem um cansaço. Um cansaço da vida, não aguento mais, né? É nesse momento que o apoio terapêutico é essencial para poder ressignificar e estabelecer um caminho de conexão com a essência divina que habita com esse ser, né? De lembrar disso. Bem colocado, né? Esse suporte muito importante reforçar no momento certo pode fazer toda a diferença. É porque o autoconhecimento, eu sinto que ele dá essa força pra gente conseguir entrar, visitar a tristeza e sair, mas tem pessoas que não têm essa força, né? Então por isso que é tão importante mesmo você ressaltar que quando precisa de ajuda tem que buscar, né? Saber ter humildade, né? Pra pedir e receber a ajuda. Porque tudo depende também do momento em que estamos no processo de autoconhecimento. E às vezes, gente, aí por experiência própria, quando tá vindo uma nova camada de consciência
que vai vir um salto quântico. Vem a ruptura. É foda! Precisa dos irmãos de jornada aqui pra ajudar a dar sustentação, sabe? E dos terapeutas, né, que estão aqui num lindo servir nesse momento planetário que a gente tá vivendo. Eu me lembrei até de quando a gente foi fazer a nossa iniciação em Reiki, de um vidinho que era o terapeuta que precisava de terapia. E às vezes ele não vê isso, né? Não é só porque a pessoa trabalha com cura, com terapia, que ela não precisa, que ela tá imune. A gente precisa tanto quanto, né? E pelo contrário, né? Precisa ainda mais, eu acho. É, verdade. Porque o terapeuta, ele consegue caminhar no apoio terapêutico pelos caminhos que ele percorreu, né? E se você tá nos escutando aqui, chegou até esse podcast, você já é um buscador, você tá buscando tudo isso. Então você tá se conectando com essas informações, com pessoas que conversam de coisas como a gente tá conversando aqui, tá indo por um caminho bem interessante. Tá no círculo. Tá no círculo. Sejam bem-vindos. Eu tô pensando aqui caminhos de cuidado, né? E de soluções. Boa. Que a gente pode trazer em episódios de tristeza. Eu sinto que é o amor a si mesmo. Esse amor incondicional a si mesmo, o pedir ajuda, né? O apoio terapêutico, esse aquecimento, esse calor a si mesmo e se permitir mesmo que a tristeza traga a sua mensagem, se abrir para ouvir o que ela tem para te contar, porque ela vai te dar os passos da reconstrução do teu mundo interno, se você se permite estar ali com ela. É ela que vai ser a força que vai arar a terra, que vai plantar as sementes, e talvez quando teu mundo presumido, teu mundo interno estiver reconstruído, talvez ela se despeça de você. Sim. E ela fale assim, até breve. Eu vou voltar, porque você é um buscador. Você é uma buscadora que segue o caminho do coração. É verdade. Que se entrega à vida, que escolhe estar vivo. Não tapar a tristeza com barulho, né? É isso aí. Muito interessante. E me ocorreu até uma coisa assim, que às vezes a gente tem essa humildade de buscar a ajuda, de buscar se expressar, mas não se esquecer que a gente também não tá aqui somente na presença física desse mundo físico. Tem muita gente aí que pode nos auxiliar no espiritual. Perfeito. Se a gente conseguir, né, e se conectar em oração, se silenciar. Então existe uma força toda aí por trás. A gente às vezes se esquece, não, estou sozinho, eu preciso disso, de ajuda. Mas existe uma ajuda do campo aí também a nosso dispor. Eu, desde que eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, com cura, tudo, eu tenho sempre um momento do mês que agora eu identifico. Eu não sei se tem a ver com os meus ciclos, mas eu identifico, eu acordo triste e eu fico uns dias tristes. E às vezes eu não entendo, porque eu sempre tô alto astral, sempre sou alegre. E aí nesses dias eu quero ficar quietinha. E eu fico irritada. Eu quero também. Passar comida pra ela debaixo da porta e trancar ela num quartinho escuro. E aí eu falo pro Lucas, e ele fala assim, nossa, mas hoje você tá, né, tá tudo bem? Aí eu falo, não, eu só quero ficar quietinha. Porque é nesse momento que você tem que se acolher. Isso é amor, isso é auto-amor, né? Você entender e ter paciência que esse momento vai passar. E é maravilhoso quando passa também, né? Saber valorizar e ser grato por isso. Começa a acompanhar, Sol, porque provavelmente é o período pré-menstrual da TPM e o período menstrual, que é o momento em que a limpeza do útero, a limpeza da casa, que está sendo varrido tudo aquilo que foi vivenciado durante o ciclo, que você precisa deixar morrer. Então, para as mulheres é ainda mais especial, porque o nosso ciclo da lua interna, ele nos convida a essa introspecção. E o humor muda assim, ó, pá! Da água pro vinho. Um dia eu tô outro dia... Acho que é por isso que as pessoas falam assim, nossa, mulher é louca, né? Porque tá um dia que tá feliz, outro dia você já tá triste. E o período da menstruação é esse. É um convite pra você entrar na caverna, pra você ir pra profundeza, pra você transmutar, pra deixar morrer e renascer quando começa a ovular novamente, né? E assumir esse lugar de responsabilidade. Eu acho muito bonito quando as mulheres trazem esse lugar de responsabilidade, não o vitimismo de estou sofrendo, estou triste, estou mal. De repente, tudo bem. Existe esse movimento interno, totalmente essas fases, mas é preciso essa autorresponsabilidade para passar com isso com sabedoria, aproveitando as informações que o corpo mesmo fornece, né? E trazendo harmonia para as relações, né? Porque aí você já pode falar pro Lucas, então, tô entrando na caverna, meu bem. Vou ficar aqui um pouquinho com a minha tristeza, com o meu recolhimento em processamento. Né? Excelente. Ter um aviso é muito bom. Tudo bem, então, galera. Ó, esse final ficou legal porque tem
dica até pros casais aí. Oh, Para as mulheres, para os casais, para os homens, para os brutos e para os frágeis, para todos. Muito bom. E o que vocês acharam desse tema de tristeza também? Tem muito mais por vir. E comentem também qual é a emoção que você quer saber mais, escutar um papo que nem esse nos próximos episódios, né, Nanda? Sim, e também se tá ressoando, né? Se os exemplos que a gente tá trazendo aqui, as histórias, se te representam, se você se reconhece nisso tudo. Eu me identifico muito, assim, desde o começo, desde a primeira emoção que a gente abordou. Eu acho que é muito legal a gente trazer esse reconhecimento do que faz parte do nosso ser. E eu tô muito grata por esse conhecimento, essa sabedoria que você tá compartilhando com a gente. Continuem acompanhando aí os próximos episódios, intercalando com o Tribe Zen, que tem outros temas também que podem agregar pra você. Isso. E marca a gente lá no Instagram. Não esquece. Tá? Faz um stories lá, muito bom. Espalha pra galera, porque o nosso maior poder hoje é a indicação. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão. Até mais. Tchau. Gratidão.